Maria sempre teve uma relação muito próxima com sua avó, Dona Helena. Quando criança, costumava visitá-la toda semana, ansiosa pelas histórias que a matriarca contava sobre os tempos antigos. No entanto, após a morte de seus pais, Maria se viu ainda mais conectada à avó. Uma tarde, ao visitar a casa da idosa, Maria se deparou com algo que jamais esqueceria. A casa estava vazia, mas uma sensação de frio dominava o ambiente, como se algo estivesse prestes a acontecer. A casa de Dona Helena sempre foi um lugar acolhedor, mas naquele dia parecia diferente. As portas rangiam como se estivessem se preparando para abrir para um mundo oculto. Maria chamou pela avó várias vezes, mas não obteve resposta. A sensação de que algo estava errado aumentava à medida que ela explorava a casa. Quando entrou no quarto da avó, notou algo peculiar. A cama estava feita, mas o cheiro de lavanda, sempre presente nas roupas de cama, estava inusitadamente forte, como se a avó ainda estivesse ali, mesmo sem estar visível. O relógio de parede, que nunca parava, estava completamente silencioso. Maria começou a procurar pela casa toda, seu coração acelerando a cada passo. O silêncio parecia se tornar mais opressor. O mais estranho era a ausência de qualquer sinal da avó, que sempre gostava de conversar com a neta, contando suas histórias e compartilhando lembranças. No entanto, um objeto peculiar chamou sua atenção na sala de estar. Uma caixa de madeira antiga, que Dona Helena sempre guardava em segredo. Maria, movida pela curiosidade, decidiu abri-la, mas o que encontrou dentro fez seu sangue gelar. Dentro da caixa, estavam fotografias antigas de sua avó, todas tiradas em momentos diferentes de sua vida. No entanto, havia uma foto recente, onde a avó parecia muito mais jovem do que era na realidade. Mas o mais perturbador eram os olhos da mulher na foto. Eles pareciam fixar Maria com uma expressão que ela nunca havia visto antes, como se a avó estivesse tentando se comunicar com ela, mas de alguma maneira, a imagem estava distorcida. Em um piscar de olhos, a foto caiu de suas mãos, e Maria sentiu uma presença gelada atrás de si. Ela virou rapidamente, mas estava sozinha, ou ao menos, parecia estar. Maria correu até a porta da casa, mas antes que pudesse sair, o relógio de parede tocou a hora. O som era ensurdecedor e a casa pareceu tremer. Ela olhou novamente para a foto caída no chão e, para sua surpresa, a avó estava agora visivelmente presente na imagem, em pé ao lado de Maria, sorrindo. Um sussurro baixo, quase inaudível, ecoou pela casa. "Você não deveria ter olhado, Maria." A garota, apavorada, correu para fora, mas ao olhar para trás, viu a silhueta de sua avó na janela, observando-a como se nunca tivesse ido embora. O desaparecimento de Dona Helena permanece sem explicação. Alguns dizem que a avó foi levada por forças sobrenaturais, outros acreditam que ela nunca deixou a casa. Maria, no entanto, nunca mais foi a mesma. Desde aquele dia, ela escuta os sussurros da avó em seus sonhos e em sua mente. A pergunta que fica é: o que realmente aconteceu naquela casa? E você, já se deparou com algo inexplicável em um lugar que parecia seguro? Comente abaixo sua história e compartilhe com os amigos que têm coragem de descobrir o que se esconde no passado. Júlia sempre foi muito próxima de sua avó, Dona Lourdes. Desde pequena, adorava passar os fins de semana na casa dela, ouvindo histórias antigas e ajudando a preparar doces. Mas, quando Dona Lourdes faleceu, algo estranho começou a acontecer. No meio da noite, o telefone de Júlia tocava insistentemente. Quando ela atendia, tudo o que ouvia era a voz da avó sussurrando seu nome. No começo, Júlia achou que fosse apenas um sonho ou um erro na linha telefônica. Mas as ligações se repetiram por várias noites, sempre no mesmo horário, 3h33 da manhã. O mais assustador era que o número que aparecia no identificador de chamadas era o da antiga casa de sua avó, que estava vazia desde sua morte. Decidida a acabar com aquilo, Júlia resolveu investigar. Certa noite, Júlia tomou coragem e retornou a ligação assim que o telefone tocou. Para seu espanto, alguém atendeu do outro lado da linha. Ouvia-se uma respiração pesada, e então, a voz de Dona Lourdes, baixa e trêmula, dizendo:
Venha me buscar, estou com frio. O sangue de Júlia gelou. Como isso era possível? Sua avó estava morta há meses. Mesmo assim, algo dentro dela impelia a ir até a casa. Ao chegar à antiga casa da avó, Júlia percebeu que a porta estava entreaberta, como se alguém estivesse esperando por ela. O cheiro de naftalina e bolo recém-assado pairava no ar, exatamente como era quando Dona Lourdes estava viva. Júlia entrou, chamando pela avó. Foi então que o telefone da casa começou a tocar. Tremendo, ela atendeu. Do outro lado, a voz fraca sussurrou: "Estou na cadeira de balanço, onde sempre estive." Júlia girou lentamente a cabeça em direção à sala e viu a cadeira balançando sozinha. O telefone caiu de suas mãos quando ela percebeu uma sombra sentada na cadeira. Aos poucos, os traços de Dona Lourdes começaram a aparecer, mas seu rosto estava distorcido, como se não pertencesse completamente a este mundo. "Você veio, minha querida", disse a avó, estendendo a mão esquelética para Júlia. Apavorada, a jovem saiu correndo, mas, ao chegar à rua, percebeu que segurava algo frio em suas mãos, o telefone sem fio da casa, ainda com a chamada ativa. Do outro lado da linha, um último sussurro: "Eu ainda estou aqui." Desde aquela noite, a casa de Dona Lourdes permaneceu vazia, mas vizinhos relatam que, de madrugada, o telefone ainda toca. Ninguém sabe quem está ligando, ou quem está atendendo. E você? Já recebeu uma ligação que não soube explicar? Conte sua experiência nos comentários e compartilhe essa história com alguém que tem coragem de ouvir o chamado do além. Dona Olívia passava os dias sentada em sua cadeira de balanço, costurando. Sempre que seus netos iam visitá-la, encontravam-na com um sorriso no rosto e a agulha dançando entre os dedos. Mas, após sua morte, algo estranho começou a acontecer. Todas as noites, o som de uma linha sendo puxada e uma agulha perfurando o tecido ecoava pela casa. Marcos, um dos netos de Dona Olívia, herdou a casa da avó. No começo, tudo parecia normal, até que ele começou a ouvir ruídos vindos do antigo quarto dela. Um som baixo, mas constante, como se alguém estivesse costurando. O problema é que a máquina de costura da avó estava quebrada e não havia ninguém mais na casa. Ele decidiu ignorar, atribuindo o barulho ao vento ou à madeira velha rangendo. Mas, à medida que os dias passavam, o som ficava mais alto e parecia se mover pela casa, aproximando-se cada vez mais de seu quarto. Certa noite, Marcos decidiu confrontar seu medo. Pegou uma lanterna e seguiu o som. Quando entrou no antigo quarto de Dona Olívia, viu algo que o fez perder o fôlego. A cadeira de balanço se movia lentamente, e sobre a cama, um pedaço de pano estava sendo costurado sozinho. A agulha se movia no ar, passando de um lado para o outro, como se mãos invisíveis a guiassem. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam grudados no chão. Então, uma voz sussurrou atrás dele: "Falta terminar a última peça." Marcos virou-se lentamente e viu a figura de sua avó. Mas ela não era mais a mesma. Seus olhos estavam fundos, e sua pele, acinzentada. Suas mãos tremiam enquanto seguravam uma peça de roupa inacabada. "Você precisa vestir isso, meu querido", disse ela, estendendo o tecido para ele. Quando Marcos olhou melhor, percebeu que era um terno, costurado com retalhos de pele. Seu estômago revirou ao notar que a peça parecia estar viva, pulsando levemente, como se respirasse. Dona Olívia sorriu e deu um passo à frente. Desesperado, Marcos conseguiu se soltar e correu para fora do quarto. Trancou a porta e passou a noite acordado, ouvindo a agulha continuar seu trabalho. Na manhã seguinte, criou coragem para abrir a porta. O quarto estava em silêncio. Sobre a cama, repousava o terno, agora completamente pronto, com um bilhete ao lado: "Fiz especialmente para você." Marcos queimou a peça, mas desde então, todas as noites, ele sente algo puxando levemente sua pele, como se invisíveis linhas estivessem costurando algo nele. Ninguém sabe o que aconteceu com Dona Olívia depois que partiu, mas uma coisa é certa: seu trabalho nunca terminou. Há quem diga que, se você ouvir o som de uma agulha costurando durante a noite, é porque alguém está sendo preparado para vestir sua última peça. E você? Já presenciou algo inexplicável ligado a um ente querido falecido?
Deixe seu relato nos comentários e compartilhe essa história com quem ama histórias macabras. Desde que era criança, Gustavo adorava visitar sua avó, Dona Cândida. Ela sempre preparava os melhores jantares e dizia que cozinhar era um ato de amor. Quando ela faleceu, a casa ficou vazia, mas, estranhamente, todas as noites o cheiro de comida continuava a se espalhar pela vizinhança. Dona Cândida morava sozinha em uma casa antiga, cercada por árvores altas e um jardim sempre bem cuidado. Gustavo passava os fins de semana lá, brincando no quintal enquanto sua avó preparava o jantar. O cheiro de temperos invadia a casa, e o estalar da lenha no fogão a lenha trazia uma sensação de conforto. Mas, depois que ela morreu, a casa foi fechada. Ninguém mais entrou lá. No entanto, os vizinhos começaram a relatar que, ao anoitecer, o cheiro de comida tomava conta do lugar. Alguns diziam que ouviam o tilintar de pratos e panelas, como se alguém estivesse preparando uma grande refeição. Gustavo nunca acreditou nessas histórias. Achava que era pura invenção dos vizinhos ou talvez sua imaginação pregando peças. Mas, em uma noite chuvosa, ele decidiu enfrentar seus medos e visitar a casa da avó pela última vez. Pegou a chave velha e enferrujada, respirou fundo e girou a maçaneta. A porta rangeu ao se abrir, revelando o interior escuro e empoeirado. A casa parecia congelada no tempo. As panelas ainda estavam no fogão. O relógio de parede marcava a última hora em que fora parado e a mesa continuava posta para um jantar que nunca aconteceu. Gustavo começou a explorar os cômodos, sentindo uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Foi então que ouviu o primeiro barulho, um leve arrastar de cadeiras vindo da cozinha. Seu coração disparou. Ele não estava sozinho. Quando se virou para a porta da cozinha, viu um vulto se movendo no escuro. Tremendo, acendeu a lanterna do celular e, por um breve momento, viu algo que o fez congelar. Sua avó estava ali. Dona Cândida estava de pé, de costas para ele, mexendo algo dentro de uma panela. Mas havia algo de errado. Seu corpo parecia rígido, e seus movimentos eram mecânicos, como se estivesse presa a um ciclo sem fim. "O jantar está quase pronto, querido", disse ela, com a voz rouca. Gustavo queria correr, mas seus pés não obedeciam. Ele viu quando sua avó se virou lentamente, revelando um rosto pálido e sem expressão. Seus olhos estavam fundos, e suas mãos seguravam uma concha suja de algo grosso e escuro. "Você sempre gostou do meu ensopado, não é?", murmurou, estendendo a concha para ele. Gustavo olhou para a panela e sentiu o estômago revirar. Dentro dela, pedaços de algo que pareciam órgãos humanos flutuavam em um caldo espesso e avermelhado. O cheiro doce de temperos agora se misturava com algo metálico, um cheiro inconfundível de sangue. "Coma, meu menino", disse Dona Cândida, aproximando-se. Gustavo tropeçou para trás, mas a cozinha pareceu se fechar ao seu redor. As paredes pareciam pulsar, como se estivessem vivas, e a mesa agora estava cheia de pratos servidos, cada um contendo algo horrível: dentes, ossos, pedaços de carne ainda pingando sangue. Em puro desespero, Gustavo conseguiu reunir forças para correr. Ele atravessou a cozinha, empurrando a mesa e derrubando os pratos pelo chão. O som dos ossos se partindo ecoou pela casa. Atrás dele, sua avó gritou em um tom horripilante: "Você não pode fugir do jantar, Gustavo." Ele correu pelo corredor, sentindo algo frio agarrar seu tornozelo. Era uma mão fina e esquelética saindo do assoalho. Ele chutou, libertando-se, e conseguiu sair pela porta da frente, tropeçando na varanda. Quando olhou para trás, a casa estava escura e silenciosa novamente. O cheiro de comida havia desaparecido. Ofegante, Gustavo correu para longe e nunca mais voltou. Mas, até hoje, todas as noites, o cheiro do ensopado de Dona Cândida ainda pode ser sentido no ar. Algumas pessoas dizem que espíritos podem permanecer presos a hábitos que tinham em vida. E se, no caso de Dona Cândida, seu amor pela culinária a tivesse mantido cozinhando para sempre, o que você faria se sentisse o cheiro de um jantar vindo de uma casa vazia? Já viveu algo parecido? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com quem gosta de um terror de arrepiar.
Helena sempre teve uma ligação especial com sua avó, Dona Beatriz. Quando era criança, adorava passar as tardes brincando no quarto dela, rodeada pelos objetos antigos e pelos aromas de chá de camomila e lavanda. Mas o que mais chamava sua atenção era uma boneca de porcelana que ficava na prateleira mais alta. A avó nunca deixava que ela tocasse na boneca, dizendo que era especial e que precisava ser respeitada. Anos depois, quando Dona Beatriz faleceu, a boneca foi herdada por Helena. E foi então que os pesadelos começaram. Dona Beatriz era uma mulher reservada, mas cheia de histórias. Contava lendas antigas para a neta e sempre reforçava a importância de respeitar certas tradições. Entre todas as suas posses, a boneca de porcelana era o objeto mais valioso. Ela tinha cabelos negros, olhos vívidos e um vestido bordado à mão. Sempre que Helena perguntava sobre a boneca, a avó desconversava, apenas dizendo: "Ela está aqui há muito tempo. Precisa ficar quietinha." Quando Dona Beatriz faleceu, Helena herdou alguns móveis, joias antigas e, para sua surpresa, a boneca. Sua mãe insistiu que a levasse, dizendo que fazia parte da família há gerações. Sem ter coragem de jogá-la fora, Helena colocou em uma estante de seu novo apartamento. Na primeira noite, acordou sobressaltada. Teve um sonho estranho, em que sua avó sussurrava coisas ininteligíveis enquanto segurava a boneca com força. Quando abriu os olhos, sentiu um arrepio na espinha. A boneca, que antes estava virada para a parede, agora olhava diretamente para a cama. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenos objetos mudavam de lugar. As luzes piscavam sem motivo. Mas o pior acontecia à noite. Sempre que Helena acordava, a boneca parecia estar em uma posição diferente. Certa madrugada, teve coragem de se aproximar e percebeu que seus olhos, antes imóveis, agora pareciam segui-la. Convencida de que era apenas sua imaginação, decidiu guardar a boneca dentro de uma caixa e colocá-la no armário. Mas naquela noite, o barulho começou. Um som de algo arranhando a madeira, como se unhas delicadas estivessem tentando sair de dentro da caixa. O medo cresceu dentro dela, mas ela tentou se convencer de que era apenas uma coincidência. Na noite seguinte, porém, algo mais aterrorizante aconteceu. Ao acordar com um frio inexplicável, sentiu um peso sobre o peito. Tentou se mexer, mas não conseguia. Seus olhos se arregalaram ao ver a boneca sentada em cima dela, seu rosto muito mais próximo do que deveria estar. Então, seus pequenos lábios se moveram. "Você me esqueceu, Helena." Gritando, Helena conseguiu se mover e jogou a boneca para o outro lado do quarto. Mas quando a luz do abajur iluminou o objeto, percebeu algo aterrorizante. No pescoço da boneca, havia um colar que ela conhecia muito bem, o mesmo que sua avó sempre usava. E na parte de trás da cabeça de porcelana, havia algo escrito em uma caligrafia tremida: "Ela deve permanecer aqui." Desesperada, pegou a boneca e decidiu jogá-la no lixo. Mas, ao sair de casa, sentiu um cheiro de chá de camomila no ar. Seu coração disparou. Era o mesmo cheiro que sentia na casa da avó. A boneca, fria e rígida em suas mãos, parecia pesar mais do que antes. Por um momento, sentiu os olhos dela se moverem novamente. Decidida, levou a boneca para um terreno baldio e a enterrou ali. Mas, ao fincar a pá na terra, ouviu uma risada baixa, quase infantil, ecoando ao seu redor. O vento ficou mais forte, sussurrando palavras que ela não conseguia entender. Quando terminou de cobrir a boneca, correu para casa e trancou todas as portas. Por semanas, tudo parecia ter voltado ao normal. Mas, em uma noite chuvosa, Helena ouviu algo vindo da porta de entrada. Passos pequenos, como os de uma criança. O som parou bem em frente à porta de seu quarto. Tremendo, ela segurou a respiração e tentou ignorar. Mas então, algo deslizou por debaixo da porta. Uma foto antiga. Era uma foto de sua avó segurando a boneca nos braços, como se fosse um bebê. E abaixo, havia algo escrito à mão: "Ela sempre volta." Helena gritou, jogando a foto longe. Mas quando olhou para o canto do quarto, seu corpo ficou paralisado. A boneca estava lá, sorrindo.
Ninguém sabe de onde certas bonecas vêm ou porque parecem carregar energias estranhas. O que será que Dona Beatriz sabia sobre aquele objeto? Será que algumas lembranças do passado simplesmente se recusam a ser esquecidas? E você? Já teve uma boneca ou um brinquedo que parecia vivo? Compartilhe sua experiência nos comentários e espalhe essa história com quem ama um bom terror. Quando Rodrigo era criança, adorava visitar a casa de sua avó, Dona Olívia. A casa era enorme, antiga, com móveis de madeira escura e um jardim repleto de roseiras bem cuidadas. Mas, à noite, algo mudava. Rodrigo ouvia sussurros, risadas baixas e passos no corredor, mesmo quando sabia que sua avó estava dormindo. Ele cresceu acreditando que era apenas sua imaginação. Mas anos depois, quando precisou voltar a casa para cuidar dos pertences da avó falecida, percebeu que os sussurros nunca haviam ido embora. Dona Olívia sempre foi uma mulher forte e reservada. Viúva desde jovem, criou os filhos sozinha e viveu décadas na mesma casa. Quando Rodrigo era pequeno, passava longos verões ali, correndo pelos corredores e explorando os cômodos empoeirados. Sua avó o proibia de entrar em um quarto específico, no final do corredor do segundo andar. Ela dizia que era apenas um depósito de coisas velhas, mas seu tom de voz deixava Rodrigo desconfiado. Certa noite, enquanto dormia no quarto de hóspedes, Rodrigo ouviu uma batida suave na porta. Quando abriu, não havia ninguém ali. Apenas o corredor escuro e silencioso. Mas, por um instante, teve certeza de ter visto uma sombra se mover na direção do quarto proibido. Ele correu para a cama e se encolheu debaixo das cobertas, ouvindo um sussurro quase imperceptível vindo do corredor. Rodrigo. Os anos passaram, e Rodrigo se afastou da casa da avó. Só retornou depois que ela faleceu, para organizar seus pertences antes de vender a propriedade. Assim que entrou na casa vazia, sentiu um arrepio estranho. O cheiro de lavanda ainda estava no ar, o piso rangia da mesma forma, mas o silêncio parecia mais denso, como se a casa estivesse esperando por ele. Durante a primeira noite, acordou com um barulho familiar, passos no corredor. Ele se levantou devagar e olhou pela fresta da porta. O corredor estava vazio, mas a porta do quarto proibido, que sempre ficava trancada, estava entreaberta. Rodrigo sentiu um frio subir pela espinha. Mesmo hesitante, decidiu entrar. O quarto estava escuro e empoeirado, cheio de móveis velhos cobertos por lençóis brancos. Mas no centro do cômodo, havia uma cadeira de balanço, e ela se movia sozinha. O ranger do balanço ecoava pelo quarto. E então ele ouviu: Rodrigo, você voltou. O coração dele disparou. A voz era fraca, sussurrada, mas ele reconheceria aquele tom em qualquer lugar. Era a voz de sua avó. Mas como? Tremendo, ele deu um passo para trás, e o chão rangeu. A cadeira parou de se mover. Rodrigo prendeu a respiração, esperando, e então sentiu um toque gelado em seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. O ar estava pesado, e um cheiro de rosas secas encheu suas narinas. E então, na escuridão, ele viu algo que fez seu sangue gelar. No espelho antigo do quarto, havia um reflexo diferente. Não era ele quem estava ali. Era sua avó, pálida, com os olhos fundos e um sorriso sutil nos lábios. Ele piscou, mas a imagem não desapareceu. Pelo contrário, a boca da avó se moveu no reflexo. Não devia ter voltado, meu neto. Rodrigo correu para fora do quarto, sentindo o ar ao seu redor ficar mais denso, quase sufocante. As paredes pareciam estreitar-se, os móveis rangiam como se estivessem vivos. Ele chegou ao corredor e ouviu a porta do quarto bater com força atrás dele. Na manhã seguinte, ele decidiu ir embora. Mas antes, resolveu procurar nos pertences da avó alguma pista sobre aquele quarto. E encontrou um diário, escondido no fundo de um baú antigo. Ao folhear as páginas amareladas, leu algo que o fez tremer dos pés à cabeça. Eu nunca estou sozinha aqui. Eles sussurram para mim à noite. Dizem que a casa precisa de alguém. Alguém da família. Rodrigo logo será grande o suficiente. O caderno caiu de suas mãos.
Seu corpo ficou paralisado. Sua avó sabia de algo. Ela esperava por ele. Rodrigo saiu da casa sem olhar para trás. Mas, ao fechar a porta, ouviu o som de passos leves dentro da casa. E um último sussurro: "Até logo, meu neto." Algumas casas parecem ter vida própria. Mas e quando um membro da família está envolvido em seus segredos? Será que a casa de Dona Olívia estava apenas esperando por Rodrigo para continuar seu ciclo? Você já ouviu histórias de casas que pareciam querer alguém de volta? Deixe seu relato nos comentários e compartilhe essa história com quem ama o terror. Quando Júlia era criança, sua avó sempre lhe dava presentes estranhos. Bonecas de porcelana antigas, medalhões enferrujados, cartas escritas em uma língua que ninguém entendia. Sua mãe dizia que era apenas coisa de gente idosa, guardando memórias do passado. Mas o último presente que recebeu, pouco antes da avó morrer, foi o mais perturbador de todos: uma caixa de música. Uma que, mesmo sem corda, tocava sozinha à noite. Dona Carmen era uma mulher peculiar. Sempre vestida com roupas escuras, cabelos presos em um coque apertado, tinha um olhar que parecia enxergar além da realidade. Morava em uma casa pequena, cheia de móveis antigos e cheiros estranhos, onde Júlia costumava passar alguns fins de semana. A avó a adorava, mas havia algo nela que sempre deixava a menina desconfortável. Quando Dona Carmen adoeceu, chamou a neta e entregou-lhe um embrulho pequeno. Dentro, havia uma caixa de música de madeira escura, com entalhes detalhados e um espelho envelhecido na tampa. "Cuide bem dela, minha querida", disse a avó, segurando a mão da menina com força. "Ela sempre cuidou de mim." Poucos dias depois, Dona Carmen faleceu. Mas sua presença nunca foi realmente embora. Júlia colocou a caixa de música em sua estante, sem dar muita importância. Mas, na primeira noite após o funeral da avó, algo estranho aconteceu. No meio da madrugada, ela acordou com uma melodia suave ecoando pelo quarto. Seu coração disparou. Sentou-se na cama e olhou ao redor. A caixa de música estava aberta, o espelho refletindo a pouca luz do abajur. Mas ela não se lembrava de tê-la aberto. Seu corpo arrepiou inteiro. Se aproximou devagar, segurando a tampa para fechá-la. Mas, antes que pudesse fazer isso, viu algo se mover no espelho da caixa. Um vulto escuro, parado atrás dela. Ela se virou imediatamente, mas o quarto estava vazio. Nos dias seguintes, a melodia continuava a tocar sozinha, sempre à noite. Mas Júlia começou a notar algo ainda mais assustador. No espelho da caixa, a imagem refletida parecia diferente. Cada vez que olhava, via algo novo. Um quarto escuro que não era o dela, móveis antigos que não existiam em sua casa, e, por fim, uma mulher sentada em uma cadeira, de costas. Uma noite, Júlia decidiu se livrar da caixa. Pegou-a e jogou no fundo do armário, escondendo-a sob pilhas de roupas. Mas, naquela madrugada, acordou com um sussurro ao pé do ouvido: "Eu te avisei para cuidar dela." Seu corpo ficou paralisado. O coração martelava no peito. Ela olhou para o armário, e sua porta estava entreaberta. Algo estava lá dentro. De repente, a caixa de música começou a tocar. Lentamente, Júlia se levantou e abriu a porta do armário. A caixa estava ali, aberta, e no espelho, viu sua avó. Mas não como se lembrava. Seu rosto estava pálido, olhos fundos e um sorriso macabro nos lábios. E então, a avó sussurrou: "Agora é sua vez." Na manhã seguinte, sua mãe a encontrou encolhida no canto do quarto, segurando a caixa contra o peito, murmurando palavras em uma língua estranha. A caixa foi levada, trancada em um sótão na casa de um tio distante. Mas Júlia nunca mais foi a mesma. Sempre que dormia, seus lábios se moviam, repetindo sussurros incompreensíveis. E, algumas noites, a caixa de música ainda tocava, mesmo estando a quilômetros de distância. Nem todo presente vem por acaso. E se a caixa de música fosse mais do que um simples objeto? E se fosse uma passagem, um vínculo com algo além? Você já recebeu algo de um parente falecido que parecia diferente?
Conte sua história nos comentários e compartilhe esse relato com quem ama o terror. João sempre teve uma ligação especial com sua avó, Dona Odete. Ela o criou depois que seus pais morreram em um acidente, e sua voz doce sempre lhe trouxe conforto. Mas, depois que ela faleceu, João começou a ouvir essa mesma voz em momentos em que não deveria. No escuro, no meio da noite, dentro de sua própria casa. E não demorou muito para perceber que a avó não era a única coisa que havia voltado. Dona Odete morava em uma casa antiga, onde passou a maior parte da vida. Quando faleceu, João herdou a casa, mas não teve coragem de mudar nada. O quarto dela ficou intocado, a cama arrumada como se ela ainda estivesse ali. Na primeira noite, ao deitar-se na cama do próprio quarto, João ouviu um som vindo do corredor. Um arrastar de pés, lento e cadenciado. O coração disparou. Ele sabia que estava sozinho. João. A voz veio baixa, trêmula, chamando seu nome. Era a voz da avó. Ele se levantou em um pulo, olhou ao redor e viu que a porta do quarto estava entreaberta. Mas não havia ninguém ali. Nos dias seguintes, a voz continuou chamando por ele. Primeiro, no corredor. Depois, dentro do próprio quarto. Uma noite, ao abrir os olhos, viu a cadeira de balanço da avó se movendo sozinha. O rangido ecoava pelo quarto, e um calafrio subiu por sua espinha. Mesmo assim, João tentava se convencer de que era apenas saudade, sua mente pregando peças. Mas na terceira noite, enquanto tentava dormir, sentiu um peso afundar o colchão ao seu lado. Como se alguém estivesse se sentando na beira da cama. Ele prendeu a respiração. Meu menino. A voz sussurrou bem ao seu ouvido. Ele se levantou de um salto e correu para o quarto da avó. Estava tudo como sempre, exceto por uma coisa, o espelho antigo ao lado da cama. O vidro estava embaçado, como se alguém tivesse respirado nele. E no meio do vapor, viu uma marca de mão. Naquela noite, João decidiu que não dormiria ali de novo. Foi para a casa de um amigo, mas a voz da avó o seguiu. No meio da madrugada, acordou sobressaltado com o som de alguém chamando seu nome. Era ela. E então, seu telefone tocou. Ele atendeu com as mãos tremendo. Do outro lado, o silêncio. Depois, um ruído estático, como se alguém estivesse tentando falar, mas sem conseguir. Até que, finalmente, ouviu a voz. João. Por que foi embora? A partir daquela noite, João nunca mais voltou à casa da avó. Pediu para um corretor vender o imóvel, mas ninguém quis comprá-lo. Dizem que, às vezes, vizinhos ainda veem luzes acendendo sozinhas e ouvem uma voz de mulher chamando alguém no meio da noite. João se mudou para outra cidade, mas, de vez em quando, jura que ainda ouve a voz da avó chamando seu nome, sempre quando está sozinho. Dizem que o amor de uma avó nunca morre. Mas e quando esse amor se recusa a ir embora? Você já ouviu uma voz de alguém falecido chamando seu nome? Deixe seu relato nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem ama histórias assustadoras. Depois que sua avó faleceu, Marina herdou alguns pertences antigos, mas um, em especial, a intrigou. Um caderno de capa dura, envelhecido pelo tempo, cheio de anotações estranhas. Nomes riscados, símbolos desconhecidos e frases desconexas. No início, parecia apenas um diário de uma idosa com a mente fragilizada. Mas, conforme Marina lia, começou a perceber que aquele caderno escondia algo muito pior. Dona Elvira sempre foi uma mulher reservada. Falava pouco sobre o passado, evitava tirar fotos e nunca deixava ninguém mexer em seus pertences pessoais. Quando Marina encontrou o caderno em meio às coisas da avó, sentiu uma curiosidade irresistível. Nas primeiras páginas, havia listas de nomes e datas. Algumas pessoas da família estavam ali, mas todas as que tinham os nomes riscados estavam mortas. Marina engoliu em seco. Virando mais algumas páginas, encontrou frases enigmáticas. Ele vem buscar. Não posso esquecer o nome. O último será escrito à meia-noite. Seu estômago revirou. O que aquilo significava? Naquela noite,
Marina guardou o caderno no criado-mudo e tentou dormir. Mas, por volta das 3 da manhã, acordou com um ruído vindo do corredor. Passos leves, arrastados, como se alguém estivesse caminhando lentamente. Ela se levantou, o coração acelerado, e abriu a porta do quarto. O corredor estava vazio, mas o ar parecia mais frio do que o normal. Então, percebeu algo estranho. O caderno não estava mais na mesa de cabeceira. Olhou ao redor, confusa, até que viu a capa do livro espiando debaixo da cama. Engatinhou para pegá-lo e, quando puxou, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A página onde ele estava aberto agora tinha um nome novo: Marina. Ela largou o caderno no chão e recuou, tremendo. Alguém havia escrito aquilo. Mas quem? Marina tentou ignorar o que viu e decidiu queimar o caderno no dia seguinte. Mas, naquela madrugada, foi acordada novamente. Dessa vez, não por passos, mas por um som baixo, como de uma caneta riscando papel. Seus olhos se arregalaram. O barulho vinha do próprio quarto. Com a respiração entrecortada, ela olhou para a escrivaninha. O caderno estava aberto. E, diante de seus olhos, uma linha preta foi traçada sobre seu nome. Ela gritou e correu para acender a luz. Mas, antes que pudesse tocar o interruptor, sentiu um peso esmagador sobre seus ombros, como se mãos invisíveis a segurassem no lugar. Um sussurro frio ecoou em seu ouvido. Ele vem buscar. A lâmpada piscou e se apagou de vez. No dia seguinte, Marina desapareceu. Sua mãe encontrou o quarto dela revirado, mas sem nenhum sinal de luta. A única coisa que restou foi o caderno, aberto sobre a cama. O nome de Marina estava ali, mas agora, riscado 2 vezes. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Mas quem encontrou o caderno depois jura que, ao folhear as páginas, viu um novo nome surgindo sozinho, letra por letra. E se um simples caderno pudesse decidir o destino de uma pessoa, quem será o próximo nome a ser escrito? Você já encontrou algum objeto misterioso que parecia vivo? Conte nos comentários e compartilhe essa história com quem ama o terror. Durante anos, Júlia tomava chá com sua avó todas as tardes. Era um ritual sagrado, repleto de histórias e carinho. Mas depois que a vovó faleceu, o ritual continuou, sozinho. Toda noite, o bule esquentava, a xícara se enchia e uma voz familiar sussurrava no vazio: "O chá está pronto, querida." Dona Noêmia era uma mulher doce, sempre envolta em aromas de ervas e chá quente. Criou Júlia como se fosse sua filha e, todos os dias, ao entardecer, preparava o mesmo chá de camomila. Elas se sentavam juntas, conversavam e riam, sempre com as mesmas palavras de despedida. "Enquanto houver chá na xícara, eu estarei aqui." Quando Noêmia faleceu, Júlia sentiu o vazio se instalar na casa. A chaleira ficou esquecida no canto da cozinha, e o silêncio tomou conta do ambiente. Mas na primeira noite após o enterro, algo estranho aconteceu. Às exatas 6 da tarde, o aroma de camomila invadiu a casa. Júlia seguiu o cheiro e parou na cozinha. Sobre a mesa, havia uma xícara fumegante. E do outro lado da mesa, a cadeira onde sua avó costumava sentar estava puxada. No começo, Júlia achou que alguém da casa pudesse ter preparado o chá, mas ninguém assumiu. Na noite seguinte, aconteceu de novo. A chaleira esquentou, a xícara se encheu e a cadeira se moveu sozinha. O medo cresceu dentro dela, mas a saudade da avó falava mais alto. No terceiro dia, quando o chá apareceu novamente, Júlia sentou-se à mesa e sussurrou: "Vovó." Um frio percorreu seu corpo quando ouviu a resposta: "Estou aqui, querida." A voz vinha de todos os lugares e de lugar nenhum. O chá na xícara se moveu levemente, como se alguém invisível tivesse dado um gole. Júlia começou a acreditar que sua avó realmente nunca tinha partido. Todas as noites, ela se sentava à mesa e conversava com o vazio, como se a vovó ainda estivesse lá. Mas, com o tempo, as coisas começaram a mudar. O chá passou a ter um gosto amargo, metálico. O cheiro da camomila foi substituído por um odor podre. Uma noite, ao olhar para a xícara,
Júlia viu algo horrível. Dentro do líquido havia dentes. Pequenos, amarelados, como se tivessem sido arrancados de uma boca envelhecida. Ela empurrou a xícara e recuou, tremendo. Foi então que ouviu a voz novamente, agora mais rouca, mais próxima. Você não vai me abandonar, vai, minha querida? Júlia congelou. A cadeira ao seu lado rangeu e, no reflexo da colher dentro da xícara, ela viu algo. Um rosto deformado, pele enrugada, olhos fundos e sem vida. Na manhã seguinte, Júlia arrumou suas malas e saiu da casa. Nunca mais voltou. O imóvel ficou abandonado e, com o tempo, as pessoas da vizinhança começaram a contar histórias estranhas. Às 6 da tarde, algumas pessoas juram ver fumaça saindo pela chaminé da cozinha. Outras dizem que, se você se aproximar da janela, pode ouvir a chaleira apitando e uma voz fraca sussurrando. O chá está pronto, querida. O amor de uma avó pode durar além da morte. Mas será que sempre é algo bom? Você já sentiu a presença de alguém que já se foi? Deixe seu relato nos comentários e compartilhe essa história com quem ama o terror. O bordado de Dona Carmen sempre foi impecável. Suas mãos enrugadas deslizavam pela agulha com precisão, tecendo desenhos perfeitos em cada ponto. Mas quando ela morreu, o último bordado ficou inacabado. Só que, misteriosamente, ele continuou crescendo sozinho. No tecido, começaram a aparecer figuras que ninguém ousava explicar. E entre os fios, algo começou a se mover. Dona Carmen era uma senhora tradicional, que passava os dias sentada na poltrona de balanço, bordando. Seu trabalho era famoso na cidade. Ela costurava mantas, lenços e até roupas de bebê. Mas seu verdadeiro talento era o bordado artístico. Fazia flores, rostos e paisagens tão detalhados que pareciam reais. Desde pequena, Mariana, sua neta, sentava ao lado da avó para observar as agulhas se movendo. Cresceu vendo os dedos de Carmen dançarem sobre os tecidos, criando arte. Mas um dia, tudo mudou. Dona Carmen adoeceu e, em poucas semanas, faleceu. Sua morte deixou um vazio na casa. Mas o mais estranho foi que, em seu último dia de vida, ela segurava um bordado incompleto. No tecido, um rosto parecia se formar. Um rosto que ninguém reconhecia. Mariana herdou a casa e as coisas da avó, incluindo a velha poltrona e os bordados. No início, achou que seria reconfortante tê-los por perto. Mas algo não estava certo. Na primeira noite, enquanto organizava os tecidos, sentiu um arrepio na espinha. O bordado inacabado estava diferente. O rosto que antes era apenas um contorno agora tinha olhos. No dia seguinte, voltou a olhar o tecido. Agora havia um sorriso. Mariana não tocou no bordado, mas toda noite ele parecia avançar sozinho. O rosto no tecido começou a ganhar detalhes, sombras, rugas. As mãos da avó apareciam bordadas ao lado, segurando algo. O problema é que ela nunca havia terminado esse trabalho. O bordado não apenas continuava crescendo, mas também parecia se transformar. Certa noite, Mariana acordou com um barulho vindo da sala. A poltrona de balanço se movia sozinha, como se alguém estivesse sentado ali. Ao se aproximar, viu o bordado sobre a mesa. Seu coração disparou. O rosto de Dona Carmen estava completo no tecido, mas seus olhos pareciam vivos. O fio da agulha começou a se mover sozinho. As mãos invisíveis costuravam algo novo, um nome. Mariana. A neta recuou, trêmula. O bordado se expandia diante de seus olhos. O nome dela apareceu várias vezes, e a última coisa costurada foi um par de mãos envelhecidas segurando um coração. Mariana sentiu um aperto no peito. A agulha caiu no chão. Ela tentou correr, mas algo a segurou. Olhou para baixo e viu o fio se enrolando em seus tornozelos. A poltrona parou de balançar. O silêncio dominou a casa. Na manhã seguinte, a família encontrou Mariana sentada na poltrona, segurando o bordado. Seus olhos estavam vazios, e a ponta dos dedos sangrava como se ela tivesse costurado a noite inteira. Quando retiraram o tecido de suas mãos, viram algo assustador. No bordado, além do rosto da avó,
Agora via outro rosto ao lado dela. O de Mariana. E entre os fios, um coração vermelho estava costurado. Mariana nunca mais falou. Ficou sentada na poltrona, balançando lentamente, segurando a agulha, como se ainda estivesse bordando. E o mais estranho, o bordado continuava crescendo. Bordar é uma arte passada de geração em geração. Mas e se as memórias de quem partiu ficassem presas entre os fios? Você conhece alguma história de objetos que continuaram se movendo sozinhos? Comente abaixo e compartilhe esse relato com quem ama o terror. Tudo começou com um telefonema. Era tarde da noite quando João atendeu o telefone fixo da casa. Do outro lado da linha, uma voz fraca sussurrou seu nome. Era sua avó, Dona Nair. Mas isso era impossível. Ela havia morrido 3 meses antes. No início, ele achou que era um trote. Mas as ligações continuaram. E, a cada nova chamada, a voz ficava mais clara, mais insistente. Até que, um dia, ele resolveu atender de verdade. João sempre teve uma conexão especial com sua avó. Quando criança, passava as tardes em sua casa, ouvindo histórias antigas e brincando no jardim. Dona Nair era uma mulher carinhosa, mas também muito supersticiosa. Sempre alertava João sobre atender telefonemas tarde da noite. Nunca atenda se o telefone tocar às 3 da manhã, dizia ela. Quando a avó faleceu, João ficou devastado. Mesmo assim, tentou seguir em frente. Até que, certa noite, o telefone tocou exatamente às 3 da manhã. Ele ignorou. Mas, no dia seguinte, aconteceu de novo. E de novo. No terceiro dia, ele atendeu. A voz do outro lado era sussurrante, quase um eco. João. Seu sangue gelou. O som era familiar. Mas como poderia ser? Sua avó estava morta. No começo, João tentou se convencer de que era um erro, talvez um problema na linha telefônica. Mas as ligações continuaram. Sempre no mesmo horário. Sempre a mesma voz. Na sexta noite, ele decidiu gravar a chamada. Assim que atendeu, um frio percorreu sua espinha. A voz de Dona Nair estava mais clara. João, venha me buscar. Ele desligou na hora. Tremia da cabeça aos pés. Reproduziu a gravação, mas só havia estática. Nenhuma voz. Nenhum som. No dia seguinte, comentou com sua mãe. Ela empalideceu. Seu avô dizia a mesma coisa antes de morrer, murmurou. Ele ouvia a voz da mãe dele chamando, até que um dia, ele simplesmente não acordou. João riu nervoso, mas sentiu um arrepio profundo. Naquela noite, ele decidiu não atender. Mas, às 3 da manhã, o telefone tocou de novo. E, dessa vez, não parou. João cobriu a cabeça com o travesseiro, tentando ignorar o som insistente. Mas algo estava diferente. O telefone parecia mais alto. Ele olhou para o aparelho. O som não vinha dele. O toque agora ecoava pelo corredor. Com o coração disparado, ele se levantou. O telefone da casa de sua avó estava tocando. Isso era impossível. A linha fora desligada após sua morte. Aterrorizado, ele desceu as escadas e foi até a sala onde o antigo telefone ficava. Tremendo, atendeu. Alô? O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Então, a voz sussurrou. João, estou esperando. E então a ligação caiu. O telefone escorregou de suas mãos. Ele correu para seu quarto e se trancou lá dentro. Mas, mesmo debaixo das cobertas, pôde ouvir um barulho vindo da sala. Um ruído baixo, constante. O telefone estava fora do gancho. Na manhã seguinte, João contou tudo para sua mãe, que decidiu verificar o antigo telefone. Quando levantaram o aparelho, encontraram algo terrível. O fio do telefone estava cortado. Ele não poderia ter tocado. Apavorados, chamaram um padre para abençoar a casa. Durante a oração, o telefone tocou novamente. Todos olharam para o aparelho,
paralisados. O padre atendeu. Seu rosto ficou pálido. Ele segurou o telefone por alguns segundos, ouvindo atentamente, e depois desligou. Sem dizer uma palavra, ele olhou para João. Não atenda mais. Nunca mais. Daquele dia em diante, João nunca mais ouviu o telefone tocar às 3 da manhã. Mas, às vezes, ele ainda sente que está sendo chamado. E você? Já recebeu uma ligação estranha de alguém que já partiu? O que faria se ouvisse a voz de um ente querido do outro lado da linha? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com quem ama o terror. Sempre houve um quarto na casa da minha avó que ninguém podia entrar. Desde criança, ouvia dizer que aquele cômodo guardava segredos antigos, coisas que ninguém deveria mexer. Minha avó, uma senhora de voz serena e olhar distante, sempre nos alertava. Nunca entrem lá. Prometam. Nós prometíamos. Mas promessas nem sempre são cumpridas. E, na noite em que aquele quarto foi aberto, descobrimos que algumas portas nunca deveriam ser destrancadas. Minha avó, Dona Carmen, morava sozinha em uma casa enorme, de estilo colonial, com móveis pesados e um cheiro constante de madeira antiga. Todos os domingos, minha família ia visitá-la, e sempre brincávamos pelos corredores, exceto no final do corredor, onde ficava o quarto trancado. Eu cresci ouvindo histórias sobre ele. Algumas tias diziam que lá dentro havia apenas tralhas velhas. Outras cochichavam que era o quarto do meu avô, que morreu jovem, e que minha avó nunca quis se desfazer das coisas dele. Mas a explicação mais assustadora veio de minha prima Ana. O quarto é assombrado. Eu ouvi a vovó falando com alguém lá dentro. Ri daquilo na época. Mas então as coisas começaram a mudar. Minha avó envelheceu rapidamente e sua saúde piorou. Começou a falar sozinha, a agir estranho. No meio da noite, sua cuidadora a encontrava parada na frente do quarto trancado, murmurando palavras incompreensíveis. E, pouco antes de falecer, ela disse algo que me gelou os ossos. Ele está esperando. Não deixem ele sair. No dia do enterro, decidimos abrir o quarto. Foi o maior erro de nossas vidas. A chave estava no criado mudo dela. Giramos a fechadura e empurramos a porta. O cheiro de mofo e velhice nos atingiu primeiro. A luz fraca do corredor mal iluminava o interior e, por um momento, hesitamos. Mas então meu tio acendeu a lâmpada, revelando um cenário congelado no tempo. Havia uma cama antiga, lençóis cobertos de poeira, uma penteadeira com um espelho escurecido pelo tempo e, no meio do quarto, uma cadeira de balanço virada para a parede. Era um cômodo como qualquer outro. Mas havia algo errado ali. Algo invisível, mas presente. Minha prima Ana foi a primeira a perceber. Vocês sentem isso? Parece que tem alguém olhando. Meu coração disparou. O ar estava pesado, sufocante. Cada passo fazia o chão render, e aquele som se misturava ao silêncio opressor do cômodo. Foi então que notamos os detalhes. A cadeira de balanço estava levemente afastada da parede, como se alguém tivesse se levantado recentemente. O espelho da penteadeira mostrava sombras que não pertenciam a ninguém ali. E então ouvimos um rangido, suave, como se alguém estivesse se movendo, mas ninguém tinha se mexido. Foi Ana quem gritou primeiro. O espelho agora mostrava a cadeira de balanço voltando para sua posição inicial. Sozinha. A porta bateu com um estrondo. O barulho foi ensurdecedor, como se algo tivesse sido trancado conosco. O ar ficou gélido, e um cheiro podre tomou conta do ambiente. Então, a cadeira começou a balançar sozinha. Cada um de nós paralisou de terror enquanto o espelho refletia uma figura que não estava ali. Uma silhueta magra e encurvada, com olhos fundos e sem brilho, observando-nos com um sorriso que não pertencia a este mundo. Minha tia tentou abrir a porta, mas não conseguiu. E então ouvimos a risada. Uma risada rouca, arrastada, vinda de dentro do quarto. Ana gritou e derrubou a penteadeira no desespero. O espelho caiu e estilhaçou-se em 1000 pedaços. No mesmo instante, a porta abriu sozinha. Corremos para fora sem olhar para trás.
Desde aquele dia, ninguém mais entrou naquele quarto. A casa foi vendida meses depois, mas algo ficou lá dentro. Antes de nos mudarmos, fui até o corredor uma última vez. A porta estava novamente fechada. Mas, quando passei em frente, senti um frio intenso. E ouvi um som baixo. O rangido da cadeira de balanço. Ainda hoje, se passo por aquela rua e olho para a janela do quarto, tenho certeza de que vejo uma sombra sentada ali, esperando. E você? Já esteve em um lugar onde sentiu que algo invisível estava observando? Você teria coragem de abrir a porta desse quarto? Conte sua história nos comentários e compartilhe este relato com alguém que adora um bom terror. Minha avó sempre teve um passatempo peculiar. Passava horas bordando. Mas havia um bordado em especial que nunca terminou. Um tecido velho, com linhas escuras formando algo que ninguém conseguia entender. Antes de falecer, ela segurou minha mão com força e sussurrou: "Não deixe que terminem. Ele está preso ali." Eu não entendi. Mas, dias depois, quando mexemos em suas coisas, alguém decidiu concluir aquele bordado. E, na mesma noite, o terror começou. Minha avó, Dona Lúcia, era uma mulher tranquila, daquelas que passavam a tarde costurando e contando histórias. Sua casa era cheia de tapetes e almofadas bordadas à mão, verdadeiras obras de arte. Mas um bordado em especial sempre me chamou a atenção. Ele ficava guardado em uma caixa de madeira e, diferente dos outros, não tinha flores ou pássaros coloridos. As linhas eram escuras, formando algo que parecia um rosto retorcido, inacabado. Perguntei várias vezes por que ela nunca terminava, mas ela sempre desviava o olhar. Algumas coisas não devem ser concluídas. Quando ela faleceu, decidimos arrumar sua casa. Entre os pertences dela, encontramos a caixa de madeira. E minha tia, sem dar ouvidos ao aviso da vovó, decidiu terminar o bordado naquela mesma noite. Naquela noite, enquanto minha tia bordava, algo estranho começou a acontecer. O vento lá fora estava forte, as luzes tremiam levemente, e a cada ponto que ela dava no tecido, sentíamos um arrepio gelado no ar. "Estranho", murmurou minha prima Ana. "Parece que está mais frio aqui dentro." Minha tia, distraída, continuou bordando. E, conforme ela avançava, a silhueta no tecido parecia tomar forma. Os contornos do rosto ficaram mais definidos. Os olhos vazios pareciam se abrir. Foi quando minha prima notou: "Tia, o tecido está diferente." O bordado parecia se mover, como se as linhas pulsassem, vivas. E então a lâmpada estourou. O breu tomou conta do ambiente e, por um instante, só se ouviu nossa respiração acelerada. E um sussurro, vindo do escuro. Acendemos a lanterna do celular e apontamos para a mesa. O bordado estava completo. E o rosto que antes era apenas um esboço agora estava perfeito. Olhos fundos, um sorriso largo e torto. E então o silêncio foi quebrado por passos no corredor. Passos lentos, arrastados. Minha tia, pálida, tentou esconder o bordado, mas já era tarde. O som dos passos ficou mais alto. Algo estava vindo na nossa direção. De repente, a porta da cozinha se abriu sozinha, rangendo. E uma sombra surgiu ali. Uma figura alta e magra, com um rosto idêntico ao do bordado, nos observava. Minha prima gritou, e a coisa avançou em nossa direção. No desespero, minha tia pegou uma tesoura e rasgou o tecido. A criatura berrou. O som foi horrível, como se dezenas de vozes gritassem ao mesmo tempo. E então, desapareceu. O bordado, agora cortado, queimou sozinho diante dos nossos olhos. Na manhã seguinte, encontramos a caixa de madeira intacta. Dentro, estavam apenas as cinzas do bordado. Desde então, ninguém mais falou sobre aquela noite. Mas, às vezes, quando estou sozinho, ouço um sussurro fraco, como se alguém ainda estivesse por perto. Esperando. Você acredita que objetos podem aprisionar algo maligno? Já sentiu que alguma coisa estava observando você no escuro?
Deixe seu relato nos comentários e compartilhe esta história com quem adora um bom terror.